Olá, eu sou a professora Kise Moura e a gente vai fazer uma reflexão curtinha, mas uma reflexão interessante sobre a questão do papel da mulher na educação, né? E eu queria iniciar chamando a atenção de vocês para um evento trágico que aconteceu na história e esse seria o nosso ponto de partida para a nossa conversa. Porque em 1857, né, foi realizado nos Estados Unidos a primeira greve, né, de mulheres dentro de uma fábrica de tecidos lá em Nova York. Bom, essas mulheres, elas reivindicavam, né, melhores condições de trabalho, redução da sua carga horária, que na época chegava a ter 16 horas por dia. Reivindicavam também que elas tivessem direitos aos mesmos salários que os homens e acesso aos cargos também, já que elas ganhavam um terço do salário dos homens. Bom, nesse determinado momento a polícia chega e reage de uma forma muito violenta e essas mulheres que se escondem dentro da fábrica acabam sendo vítima de um cenário muito triste, porque aproximadamente cerca de 146 mulheres, boa parte delas eram judias, acabam queimando, né, morreram carbonizadas. Interessante que somente em 1810, em uma conferência na Dinamarca, que o 8 de março passa a ser um dia, considerado um dia internacional da mulher. Não para comemorar, porque a morte de alguém não é algo para se comemorar, mas justamente para a gente começar a refletir o que essas mulheres passaram, pelo que elas lutaram, e que na atualidade serve para nós mulheres de um modo geral, independente da condição social, de qualquer tipo de classificação, pelo que precisamos lutar enquanto unidade, enquanto agrupamento social. Então, se voltarmos um pouquinho, pensando na questão da Revolução Industrial, onde por conta da necessidade de sobrevivência, toda a família, né, precisava trabalhar, mas pontuando a questão da mulher, a mulher ela recebia muito menos, um salário muito inferior do que os homens, e as crianças também, né? E é nesse cenário de más condições que as mulheres começam um movimento por alguns direitos, não só salariais, mas direito ao voto também, que naquela época era proibida a mulher. Então, é nesse cenário de batalha, de luta por igualdade, por equidade, igualdade de direitos, e eu não quero polarizar, né, colocar os extremos aqui, mas igualdade de direitos, que a gente queria fazer um pouquinho dessa reflexão. Porque essa mulher que vai à fábrica e que passa a ser visibilizada agora é a mulher das cidades, né, as mulheres de classe média urbana. Mas as mulheres pobres, elas já faziam trabalho duro, trabalho pesado. Se formos nos reportar, por exemplo, para o Brasil colonial, pré-colonial, até o Brasil monárquico, eu não poderia deixar de comentar sobre o papel das mulheres pretas que sempre trabalharam de forma igualitária no sentido de esforço, né, no sentido pesado, né, dentro das casas das sinhais, dentro dos engenhos e também nos espaços de plantio da cana-de-açúcar. Quer dizer, a figura da mulher sempre esteve muito associada ao trabalho, mas a sua invisibilidade sempre foi permanente ao longo da história, né? E isso se explica justamente porque o acesso à educação, né, era proibido aqui no Brasil, por exemplo, para as pessoas pretas, as pessoas pobres de um modo geral, né? Quem tinha acesso a essa educação se não um homem branco, né? E aí a gente pode estar fazendo um link que essas mesmas mulheres que iam para o campo de trabalho e logo depois para as fábricas e que são invisibilizadas, elas também são responsáveis pela educação dos filhos, né, dentro de sua ação. Observa-se, né, essa mudança de espaços, de ocupação de espaços dessa mulher. Com a Grande Guerra, né, com as grandes guerras, essa mulher também ela passa a ocupar diferentes lugares, né, diferentes espaços. E ela
ela, quando é introduzida na questão do mercado de trabalho, ela passa assim a lutar por essa igualdade de direitos salarial, acesso à educação, acesso, né, aos espaços de poder, onde as políticas de um modo geral são organizadas e pensadas. Então, quem que é essa mulher? Né? Quem que é essa mulher? Essa mulher, ela é uma mulher diversa e que ela revoluciona, porque ela começa a quebrar paradigmas, ela começa a quebrar conceitos à base de sangue, muitas vezes, como a gente viu nesse evento que hoje se comemora no 8 de março. Mas essa mesma mulher que vai para os espaços de mercados de trabalho, que luta por espaços de poder, né, o lugar de fala, né, enquanto categoria social, e que durante todo esse processo histórico passou a ser invisibilizada e que ainda precisa, né, lutar, essa mesma mulher ainda tem a jornada dupla, né, dentro de casa, né? É interessante que as mulheres não tinham acesso à educação formal porque era proibido aqui no Brasil, né? Com o tempo isso vai se abrindo, essas portas, não porque foi algo tranquilo ou porque as pessoas preferiram assim, mas devido a esse processo de luta que vai rodar por todo mundo, né? E o voto, por exemplo, da mulher só vai acontecer em 1932, no governo de Vargas, né? Mas essa mulher, além de estar no ambiente público, no ambiente de trabalho, ela também exerce a sua função no ambiente privado, né? E hoje, diante desse cenário de desafios, né, a gente ainda continua, a gente precisa ainda, né, começar a continuar, na verdade, essa reflexão sobre o papel que essa mulher tem desempenhado, principalmente no setor educacional, né? Agora observe, essa mesma mulher que era proibida hoje compõe 80% do professorado do Brasil. Então, eu estou dizendo que a maioria das mulheres hoje são responsáveis pela formação de praticamente todas as profissões. E aí, por que não refletir, né, sobre a importância dessa mulher, que hoje precisa também desafiar diante desse cenário de mudanças, né, na educação, de mudanças na forma de ensinar, por exemplo. Agora, em tempos de pandemia, a questão da educação à distância, essa adaptação, né, ao híbrido, a uma série de tecnologias, e que tem atuado de uma forma muito digna e muito capaz, né? Então, que a gente possa, então, assim, pensar um pouquinho, né, o papel que essa mulher tem exercido e que tem, juntamente com todas essas dificuldades e com todas essas, como eu poderia dizer assim, essa quebra de paradigmas, tem acompanhado essas mudanças de uma forma geniosa. Não poderia deixar de parabenizar, né, de nos parabenizarmos de um modo geral. Então, de repente, em um Brasil pré-colonial, aquela mulher que sai, quando eu falo da mulher pobre, né, que sai de dentro de suas casas, ou a mulher branca como um sinal, a mulher preta que faz todo tipo de atividade, né, porque o preto aqui no Brasil exercia todo tipo de atividade manual, a atividade manual era considerada algo indigno, né? A forma como o Brasil se estabelece é assim. Essa mulher, de repente, ela vai passando por uma série de fases e vai lutando pela ocupação desses espaços de poder, e agora também responsável por essa revolução na educação do Brasil. O grande desafio fica, na verdade, algo que ficou muito aparente agora nesse período de pandemia, que é o abismo, né, da desigualdade social, né? Esse abismo ficou muito mais presente agora, né? Quem que tem acesso a esse conhecimento, né? Quais são os grupos que estão sendo beneficiados e quais são os grupos que continuam sendo relegados, né, a essa educação, a esse processo de evolução humana, que está também muito atrelado ao acesso ao conhecimento. Então, essa mulher, ela está, né,
no centro também disso, né? Nessa responsabilidade também de continuar revolucionando quando ela está ao lado, e eu poderia dizer assim, não somente ao lado, mas protagonizando a educação de um modo geral, já que ela está presente em sua grande maioria enquanto educadora, enquanto auxiliar e também em outros espaços que a gente não pode negar. Então fica aí uma reflexão, né? E um parabéns, na verdade, a essa mulher que hoje empoderada, sim, está pedindo seu lugar de fala na sociedade, pedindo seu lugar de espaço enquanto ser humano capaz, né, de ocupá-los e transformar de uma forma muito excelente. Obrigada e tchau, tchau.